O OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da advocacia na defesa das instituições e na preservação da democracia. Nosso convidado é o advogado e mestre em ciência política, Dr. André Mota de Almeida, que também é ouvidor-geral do Estado da Paraíba. Vamos conhecer sua trajetória, entender como a advocacia contribui para um país mais justo e discutir os desafios de proteger direitos em tempos de mudanças políticas. Fique com a gente, porque o OAB TV já começou. Hoje, recebo o advogado André Mota de Almeida. Seja bem-vindo, doutor André. Que honra tê-lo conosco. Essa sua agenda está complicada, mas é uma felicidade em tê-los aqui trocando experiência, falar um pouco da sua trajetória como advogado e hoje como ouvidor-geral do Estado. Germana, eu que agradeço o honroso convite. A OAB é minha casa, literalmente. Eu sempre tenho uma alegria diferenciada quando participo de tudo da OAB. E esse projeto da OAB TV eu acho fantástico. Me sinto extremamente honrado e agradecido pelo convite e vamos dialogar um pouco sobre essas experiências do nosso dia a dia, de uma atividade tão desenvolvida e que certamente nós haveremos de discutir e tratar de assuntos extremamente relevantes. Eu digo sempre que aqui a gente fala para o cidadão e fala para o advogado. Então vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória, por que a advocacia como profissão, né, os seus olhos brilham, onde seus olhos brilham na advocacia. Conte um pouco pra gente. Germana, quando eu fui decidir, assim, na adolescência ainda, o que iria fazer, de escolher uma trajetória, eu não tinha na oportunidade ninguém do núcleo familiar que fosse dessa área do direito. Mas originário de Campina Grande, você sabe como Campina Grande tem sempre um olhar muito voltado para as questões de ordem política, participava dessas atividades da política e fui pinçado pela advocacia. Resolvi fazer o curso de Direito na Universidade Estadual da Paraíba. Tive como professor o nosso presidente, Arrisson Targino, que foi um grande incentivador para que nós seguíssemos essa trajetória no direito e notadamente no direito atrelado ao direito eleitoral, às atividades de democracia, e foi algo que eu decidi e nunca quis mudar. Sempre quis ser advogado, fiz todo o curso voltado para a advocacia, tive grandes referências na advocacia, como o professor Vital do Rego, o próprio professor Arrisson Targino, o desembargador Romero Marcelo. Então, era algo que não haveria como você mudar a trajetória e a rota. Então, sempre foi um prazer imenso estar na advocacia, desenvolver essas atividades e com esse cunho voltado para o direito eleitoral, né, que mexe mais com a gente, mexe mais com a paixão, com a dinâmica da política e, como eu disse, como campinense raiz, isso mexe e deixa o envolvimento cada vez maior. Já que entramos no direito eleitoral, quais são os desafios, né, os pontos positivos e negativos que você vê nessa área do direito? Germana, o grande desafio do direito eleitoral são as alterações muito sensíveis em cada processo eleitoral. Isso no mesmo momento em que você tem que manter-se atualizado com esse processo, com as alterações normativas e legais, você também tem um setor muito singular da advocacia eleitoral, que é a velocidade do processo eleitoral. Eu brinco que quando você termina um processo eleitoral, aqueles prazos da advocacia normal de 10 dias, 15 dias, você leva de forma muito suave, porque toda a dinâmica do processo eleitoral ela envolve prazo de 24 horas, 48 horas, que vão desde dos direitos de respostas em rádio e TV, até questões mais sensíveis. Então, sobretudo, você envolve uma área de envolvimento emocional muito grande. Não deixa de ter, quando você tem, mesmo sendo uma atuação profissional, você acaba tendo um envolvimento
com a política e com lados da política. É óbvio que isso é uma coisa que eu sempre tento conversar e falar para que nós tenhamos todo o cuidado possível, porque é uma atuação profissional, mas que nos ensina muito. Eu digo, sem sombra de dúvida, que o direito eleitoral foi que me trouxe até aqui. Pelos caminhos, pelo acesso, pela possibilidade que você tem de fazer um network importante, mas precisa ter, obviamente, uma dedicação por conta dessa singularidade. Você lida com quase tudo no mundo. O direito eleitoral ele é riquíssimo, porque você muitas vezes tem que lidar com o direito administrativo, com o direito penal, com o direito civil, num curto espaço de tempo. E envolve algo que eu digo que é sempre fundamental, que é a democracia. Muitas vezes a gente fala em direito constitucional, a gente sempre tem muito amor ao direito constitucional, mas eu digo que se não fossem as regras do direito eleitoral, garantindo um processo democrático, rígido, uma eleição justa, livre e competitiva, a Constituição seria um pedaço de papel, pura e simplesmente. Então é um ramo que eu me dedico, que eu gosto muito e que efetivamente permite a gente transitar em vários lados e compreender um pouco dessa dinâmica do nosso dia a dia, da sociedade. A política, ela tem um olhar muito específico, mas o direito eleitoral, a partir dessas leituras que nós fazemos, permite esse avanço e você transitar em vários cenários. Eu gosto muito quando o convidado me faz ter um olhar diferente. Eu nunca olhei por esse ângulo para o direito eleitoral. Realmente faz todo sentido. Você protege a democracia. O advogado de cada lado protege o seu candidato, que ao final das contas é a democracia que a gente está focando, não é isso? Germana, toda a nossa história do direito eleitoral, ela é baseada em proteger a eleição. Isso. Nós tivemos a Justiça Eleitoral aí, foi criada em 1932. Você tem aí um Tribunal Superior Eleitoral com órgãos da Justiça Eleitoral especializados. E todas essas entidades, todos esses órgãos, eles foram criados não por uma ideia do nada. Foi para proteger o que nós tínhamos de compra de voto, de abuso de poder político, isso o chamado voto de cabresto, algo que era comum nos processos eleitorais no século passado e no começo do nosso século. Então hoje nós temos uma democracia mais forte, nós estamos no maior processo de leitura democrática de todos os nossos tempos. A gente não tem muito essa lição, mas nós vivemos muito tempo em períodos ditatoriais. E esse período da Constituição de 88, que é considerado o nosso precursor para até agora, é o maior período de democracia no nosso país. E a Justiça Eleitoral cumpre um papel efetivo nisso. Você tem todo um ciclo eleitoral que vai desde o cadastro do eleitor, passando por registro de candidatura, passando por permissão de propaganda. Nós temos agora um avanço significativo com a cota de gênero, a proteção da participação da mulher na política, algo que foi sonegado a todos nós em muito tempo. Precisamos avançar no sentido de garantir não apenas a cota nas candidaturas, mas as cotas nos espaços. Eu defendo, por exemplo, que nós tenhamos, como em alguns modelos, em que você tem uma vaga para um homem, uma vaga para a mulher nos parlamentos. O Brasil ele ainda aparece em índices sofríveis no que tange a participação da mulher na política. E o direito eleitoral contribui com essa visão, contribui para garantir esses espaços, para garantir que você tenha uma eleição mais competitiva, mais isonômica, que você tenha mudanças dos atores políticos, porque é isso que a democracia garante. Inclusão, participação, e o direito eleitoral ajuda nessa construção a partir de leis, a partir da própria participação do Tribunal Superior Eleitoral na garantia e efetividade desses direitos. No clima político que o Brasil se encontra, você acha que essa profissão ela vem crescendo, a profissão, só corrigindo, esse nicho do direito, ele vem crescendo, ele vem chamando a atenção? Germana, quando eu comecei essa trajetória do direito eleitoral, como eu disse, por incentivo e comando do meu presidente Harrison Targino, você tinha poucas doutrinas de direito eleitoral,
você tinha um Tribunal Superior Eleitoral ainda no nascedouro do que era a democracia, sem a força como nós temos hoje. E eu digo, sem sombra de dúvida, que a profissão só cresceu. O que eu considero hoje, de que você tem de doutrinas, de legisladores, de pessoas e atuações de advogados, de como os próprios institutos do direito eleitoral evoluíram do ponto de vista científico, é algo surreal que nos anima e que nos ajuda a compreender. Sobretudo, como eu disse, é um fortalecimento da democracia, quando você garante que todos os atores políticos respeitem as regras do jogo. Nós vivenciamos um período de muita problemática no que se refere a polos políticos, e o direito eleitoral ajuda nisso, no sentido de que nós possamos compreender que, a despeito das visões de cada um, direita, esquerda, centro, esses polos que fazem parte do jogo político, nós temos que, sobretudo, respeitar as regras do jogo, compreender que a democracia ela só se faz quando você tem um vencedor e um perdedor. Isso faz parte da dinâmica do processo eleitoral. O que nós precisamos todos é garantir que as pessoas respeitem quem venceu a eleição num determinado momento, pode ser alterado em outro momento. Eu sou do tempo que eu já vi todos os polos ascenderem aos cargos. Nós temos um Congresso com vários membros de direita, nós temos um governo atualmente considerado de esquerda, mas tivemos também governos de direita, e faz parte do processo democrático. E o direito eleitoral, a justiça eleitoral, isso é importante frisar. A nossa justiça eleitoral é considerada um modelo para o mundo. Nós temos um processo de apuração rapidíssimo, nós temos uma organização em estrutura especializada, e a justiça eleitoral é um exemplo para todo mundo. Nós recebemos visitas semanalmente de instituições estrangeiras para aferir esse nosso modelo, e eu confesso a você que só tenho visto evolução nesse período, no tratamento, na forma como a justiça eleitoral tem se portado. Que maravilha. Vamos fazer uma breve pausa. E no próximo bloco vamos falar sobre os desafios atuais para a advocacia na defesa dos direitos e sobre como a ouvidoria pode ser um elo entre o cidadão e o Estado. Até já. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar,
O que tá faltando, sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento? Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Peça e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o advogado André Mota de Almeida. Doutor André, vamos falar sobre o cenário político e como a ouvidoria pode aproximar, sim, o cidadão. Assim, aquelas dúvidas, para que serve a ouvidoria? Muitos cidadãos têm. Para que serve, o que faz a Ouvidoria Geral do Estado? Germana, a ouvidoria é uma instituição que tem crescido muito ao longo desses anos. Primeiro, a pessoa tem que compreender que a ouvidoria ele é símbolo de um elemento fundamental da nossa democracia, que é a democracia participativa. O governador sempre ressalta isso, que uma das bases de um governo democrático é você permitir que o cidadão se manifeste. Sem você entender na ponta o que é que o cidadão precisa, quais são os serviços que estão funcionando efetivamente ou o que precisa melhorar, é naturalmente uma dificuldade da gestão poder cumprir o seu papel. E a Ouvidoria Geral do Estado, ela tem, como as ouvidorias municipais, ela tem funcionamento também na União, através da Ouvidoria Geral da União, ela trabalha com 4 tipologias especificadamente: elogios, sugestões, críticas e denúncias. Então, nós temos um sistema extremamente amplo, porque a ouvidoria ela funciona em todos os órgãos do governo, assim também como na instância municipal, para efetivamente dar esse retorno ao cidadão, dar esse feedback que o cidadão possa entender e compreender que a gestão e o governo serve para atender às demandas de cada um. E se você permite um espaço efetivo com essa comunicação, que o cidadão possa acompanhar a sua demanda a partir do momento em que ela é registrada e você ter uma efetividade na resposta e na qualidade dos serviços públicos, é algo transformador. Nós trabalhamos na Ouvidoria Geral do Estado no ano passado, por exemplo, 2024, com mais de 25 mil procedimentos. Então, você tem desde situações em relação à saúde, à estrada, à educação, tudo passa pela Ouvidoria Geral do Estado, mas nessa perspectiva que nós temos, nessa compreensão que nós temos, de que isso é uma obrigação de todos nós, enquanto servidores públicos, enquanto agentes públicos, se nós não tivermos ocupando os espaços a fim de permitir ao cidadão que o serviço chegue efetivamente, de nada adianta. Então, a Ouvidoria Geral, ela tem essa possibilidade do cidadão acessar os serviços públicos diretamente. Você pode, inclusive, escolher as áreas de que quer fazer a sua reclamação, a sua solicitação. Nós trabalhamos com uma equipe de mais de 200 ouvidores em todos os órgãos para dar vazão a esses atendimentos. Você tem um protocolo de recebimento, um acompanhamento do registro da sua reclamação ou da sua manifestação. E é um orgulho você sentir que a população tem cada vez mais aderido a esse sistema, de consegue perceber de que através da Ouvidoria Geral do Estado você pode fazer a sua manifestação, fazer a sua sugestão e poder contribuir com a gestão do governo, principalmente. Muitos procedimentos, Germana, nós melhoramos e nós modificamos a partir da manifestação do cidadão. Porque dentro dessa visão de que quem está lá na ponta, quem recebe o serviço público, é que sabe o que funciona e o que não funciona. Então nós temos hoje efetivamente um orgulho muito grande de fazer parte desse sistema. Nós trabalhamos como uma rede de ouvidorias, como eu disse, de que engloba todas as áreas do governo do Estado. Temos também uma ligação muito forte com os municípios. Entendemos que o município também é onde o cidadão vive, onde o cidadão se manifesta mais efetivamente, onde os serviços públicos eles são desenvolvidos. Então, além dos serviços do governo do Estado, a ouvidoria do governo do Estado, nós fazemos sempre essa participação com os municípios, de integrar, de capacitar, de permitir esse diálogo permanente. Que legal. Então, o André é professor, advogado, ouvidor geral do Estado. Como você lida com todas essas facetas de sua profissão?
Olha, o fundamental de tudo é você gostar e amar, né? Além da atividade como profissional de advocacia, que eu disse que foi assim, a primeira paixão na minha vida, eu também sempre tive uma participação muito grande no mundo acadêmico. Fui professor da própria UEPB, de onde eu vim, fui professor de outras instituições, ainda mantenho essa ligação com a academia, porque faz parte de uma obrigação que você tem. A sala de aula é algo fantástico, como permite uma interação, como exige que nós estejamos cada vez mais prontos e preparados. E a gente tem aí desenvolvendo todas essas atividades de forma muito permanente. Além da parte da academia e da advocacia e do compromisso com o próprio a Ouvidoria Geral do Estado, que já é algo, como a gente colocou aqui, extremamente dinâmico e grandioso. A gente também tem uma participação muito grande na construção de eventos jurídicos. Temos em Campina, realizamos em Campina de 2 em 2 anos o festejado Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste. É um evento que vem aí crescendo desde 2008, que nós realizamos pela própria OAB esse Simpósio de Direito Eleitoral. Já trouxemos aqui vários ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do STF, do STJ, tentando permitir que o direito eleitoral cresça do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista doutrinário, permitir que a advocacia participe, que o Poder Judiciário também participe. Então vamos levando todas essas atividades como é possível, mas tudo sempre com muita dedicação, com muito amor, porque exige um zelo muito grande sempre que a gente participa desses projetos. E agora também, como conselheiro estadual da OAB Paraíba, diretor da ESA Campina Grande, é isso, como você lida também com a ordem? O que a ordem da OAB da Paraíba ela representa na sua trajetória e na sua vida como profissional do direito? A OAB, desde que eu me formei, a primeira eleição foi a eleição da OAB. E nunca saí. Tenho uma paixão enorme por a OAB, o sistema OAB. Já transitei por quase todas as instituições da OAB, desde a jovem advocacia, há muito tempo atrás, obviamente, mas por outros órgãos, com a Caixa de Assistência. Fui diretor da Caixa de Assistência em Campina Grande, que é um órgão fantástico que permite você produzir uma atividade social dentro da OAB, né? Algo que a gente muitas vezes se perde, entendendo que a OAB é um órgão apenas de defesa da prerrogativa do advogado. Então participei da Caixa de Assistência, fui conselheiro estadual da OAB durante 6 anos. Hoje estou na condição de diretor de eventos da ESA, que também ajuda nessa questão da participação das atividades acadêmicas, que eu nunca me desvinculei. E sou apaixonadíssimo pela OAB, porque é uma instituição que nos orgulha, inclusive nesse papel enquanto um processo democrático. Não há nenhuma luta pela democracia, pelo processo democrático, desde a Constituição, desde a luta contra a ditadura, até avanços na ordem eleitoral, como a captação ilícita de sufrágio, que foi um projeto de iniciativa, a vedação de doação de pessoas jurídicas em campanha, algo que também causava desnaturação ao processo democrático. Então a OAB é uma instituição que nos orgulha, que nos honra, que nos enaltece, e eu tenho participado e participo sempre com muita alegria desses processos de OAB, entendendo que nós temos uma instituição fundamental para a democracia. Que legal. Estamos chegando, caminhando para o fim do nosso programa, e eu sempre peço para que vocês deixem uma mensagem, tanto para o cidadão, e falando você sendo o ouvidor geral do Estado, também para o advogado, o jovem advogado, ou o advogado mesmo que vê sua trajetória, se inspira e merece ouvir a sua dica, a sua sugestão. Germana, primeiro agradecer de estar aqui com vocês. A OAB, como eu disse, tem uma iniciativa fantástica com a OAB TV e com a sua condução particularmente. Isso fica um projeto cada vez maior e mais orgulhoso para todos nós. E dizer a todo cidadão, a todo colega advogado e advogada, que esse momento que nós vivenciamos da democracia, ele nos concita a nós estarmos prontos para isso. Para estarmos prontos para o diálogo, para estarmos prontos para o contraditório,
E a ouvidoria, ela representa muito isso. A partir do momento em que nós temos uma instituição que se permite escutar o desejo do outro, estar atento às demandas do outro, nós consideramos que esse é um papel de toda a nossa sociedade, e enquanto ouvidoria e enquanto advocacia, eu me sinto extremamente honrado de estar nesse espaço, deixando a todo cidadão, cidadã, colega advogado, esse desejo de que nós possamos cada vez mais acolher as pessoas, compreender o outro, para que possamos construir uma sociedade mais afetiva do ponto de vista pessoal e social. André, gostaria de agradecer a sua presença, dizer que você é admirável, não só pela sua competência como advogado, como ouvidor, mas pela sua simpatia, por você sempre nos receber, vou falar agora como advogada, receber muito bem na Escola Superior de Advocacia de Campina Grande e ajudando aqui também muito a ESA de João Pessoa. Agradecer pelo seu sim estar aqui compartilhando essas informações valiosíssimas. Acreditem, há quem não saiba o que é uma ouvidoria do Estado, para que serve uma ouvidoria e que está ao seu favor, está em suas mãos falar, dizer sobre o que está achando da gestão, não é isso? Então, quero agradecer por estar aqui com a gente e dizer que as portas da OAB TV estão abertas. Renovar o agradecimento, estou sempre à disposição, projeto incrível e conte conosco sempre. A OAB TV fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, @OABPB. Estamos no YouTube. Esse programa estará no YouTube, para vocês assistirem quando for conveniente. Até a próxima.